Fala inscritos do canal Scooter TV. Hoje eu estou trazendo aqui o quarto vídeo da maratona de vídeos que eu estou fazendo sobre sistema de CVT para scooters. Como dá para ver aqui, hoje eu estou com essas molas. O tema abordado hoje será sobre molas de contraste, também chamadas de mola de torque, mola de retorno, e tem gente aí que chama de molão, tá bom? Então, independente do nome, essa aqui é a peça. Essas aqui são as molas de contraste, tá? Esse é o nome técnico dela. Então, o nome técnico dela é mola de contraste. Caso você chame de molão, não tem problema. Ou mola de torque, não tem problema. O importante é a gente identificar que essa é a mola de contraste e não é a mola de embreagem, que são as molas que eu expliquei no último vídeo, tá? No terceiro episódio. Então, caso você não tenha assistido, dá um clique aqui em cima no card que vai aparecer o vídeo para vocês aí. Vale sempre lembrar aí, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aí, tá? Clica aqui no botão. Caso você goste desse vídeo aí, tem um botãozinho aqui embaixo também de joinha. Deixa o seu like aí pra gente, pra fortalecer o canal. Tá bom? Então vamos trocar de câmera de novo aí, pra chegar um pouquinho mais perto aí pra vocês. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Então vamos trocar de câmera aí, tá? Chegar um pouquinho mais próximo aqui para eu explicar com mais detalhes para vocês por que tem esse monte de mola, porque uma é colorida, uma é branca, outra é preta, outra é amarela, outra é vermelha, por que uma é maior do que a outra. Então eu vou explicar para vocês hoje como que funciona, por que uma mola é branca, outra é amarela, outra é vermelha, qual que é a diferença dela para as originais, tudo isso aí vocês vão saber nesse vídeo, acompanha aí. Vamos lá, pessoal, primeiramente, para eu explicar para vocês a diferença entre essas molas aqui, como dá pra ver, existe uma variedade de cores aí, de tamanhos. Eu preciso explicar primeiro como elas funcionam, tá? Sem explicar fica difícil o entendimento. Só para vocês terem uma noção, todas essas molas aqui, ó, exceto essas duas, todas essas aqui, elas servem na mesma scooter. Então são molas com a mesma aplicação, com tamanhos bem distintos, ó. E com cargas também, ó, bem distintas, ó. Então, vamos lá. Eu não conseguiria fazer esse vídeo sem desmontar um pedaço da minha moto, né? Então, eu tenho aqui comigo hoje as semipolias da Scooter. Essa aqui no caso é da NMAX. Tá, esse aqui é o modelo original que vem de fábrica. Então, essa aqui são as polias traseiras, tá? Chamadas de semipolias. Tem muita gente que fala sobre embreagem primária, secundária. A gente tem que saber que só existe uma embreagem, né? Como eu já disse. E existem duas polias, tá? Dois pares no caso. Essas aqui são as secundárias, que ficam na parte de trás da scooter. E existem aquelas primárias que ficam lá na frente. A gente vai tratar hoje somente das polias secundárias, tá? Ou seja, polias traseiras, porque elas têm ligação direta com o funcionamento da mola. Então vamos lá. Aqui eu tenho duas polias, igual a da frente, ela tem um modelo que é totalmente fixo, ou seja, ela não se mexe em cima desse eixo aqui, e outra é uma polia móvel que se mexe em cima do eixo. Então, diferente das que tem lá na frente, o que empurra essa polia não é o virabrequim, ela recebe toda a energia lá da frente através da correia. Então vocês podem ver aqui, ó, que aqui eu tenho um sistema funcionando aqui na frente ligado ao eixo do virabrequim. Todo o sistema que eu já expliquei anteriormente como funciona, passando essa energia para o fundo, tá? E aí essas polias aqui, elas são responsáveis por transmitir essa energia, tá? Essa rotação aqui para o sistema de embreagem, campana e por fim a roda. Então como que acontece? Essa aqui é a posição inicial da correia quando a gente liga a scooter, tá? Então em marcha lenta, ela gira já em marcha lenta, já transmite a rotação, só não vai para a roda. E aí ela fica girando nessa posição aqui, tá bom? Nessa altura aqui, ó. Então essa aqui é a posição inicial da nossa correia. Conforme a scooter vai ganhando velocidade e rotação, essa polia de fora, tá? Eu tô tendo a vista de fora aqui, ó. Aqui tá a tampa do CVT. Essa polia, ela vai girando aqui nesse eixo, tá? Existe um limite de giro para ela, que é justamente onde chega nesse pino aqui, ó, nesse parafuso aqui, ó. Ela tem esse pininho aqui, ó, que fala, ó, aqui é a sua posição final e essa aqui é a sua posição inicial, tá vendo?
tirar a correia para ficar mais fácil. Tem um pino aqui dentro, tá? Ela tá toda desmontada, tá sem o pino. E conforme ela gira, ela tem um limitador aqui, ó, que é quando chega no finalzinho do curso do pino. Então o pino trava ela para ela não abrir mais do que deve, e o pino também, ela dá essa meia voltinha aqui, tá vendo? Esse pouquinho aqui, ó. Então o que acontece? Vou colocar a correia de volta aqui. Ela tem uma posição inicial, tá? Com rotação baixa, que é aqui em cima, e conforme ela vai ganhando velocidade, desenvolvendo velocidade, essa correia, diferente lá da frente, ela vai descendo, tá vendo? Então essa correia aqui ela desce até chegar no limite dela, tá? Qual que é o limite dela aqui nesse caso? Eu não sei porque eu tô sem o pino, mas eu consigo ter uma guia mais ou menos. Ó, é mais ou menos, ó, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pela linha, pronto. O pino não fica grudado, tá? Porque ele tem uma pontinha aqui ainda maior. Então, essa aqui é a posição final quando ela tá em velocidades altas, tá bom? Então lá em cima ela sobe nas polias dianteiras, ela começa baixa e termina alta, e na polia traseira, nas semipolias, ela começa alta e termina baixo. É o inverso. Então, onde afinal entra essa mola? Essa mola, eu vou pegar a Denimax aqui porque ela casa certinho já com essa peça, que a peça também é Denimax. Então aqui eu tenho um conjunto Denimax, correia original, semipolia original e mola de torque original, exatamente igual vocês têm aí. Vocês podem ver que essa mola aqui, ela encaixa perfeitamente aqui. Ela tem um pequeno degrau para baixo, que é uma guia, que essa mola entra aqui. Em alguns modelos de scooter, como a PCX, por exemplo, aqui você tem um copinho removível. E alguns modelos de scooter você tem um copinho que não é removível, que é o caso da Suzuki Burgman injetada. Então você tem esse copinho e a mola entra e faz um clack. Fica bem claro aqui que uma mola acaba não entrando, e às vezes entra, mas não dá certo, ó, na outra scooter. Por isso que existem modelos diferentes. Então aqui eu tenho uma mola de uma N-Max, aqui eu tenho a mola de uma Yamaha Jog, e aqui eu tenho a mola de uma Honda Lead, todas elas originais de fábrica. Honda Lead, Yamaha Jog e N-Max. Existe diferença do tamanho? Sim, não o mais importante. O mais importante é a diferença aqui, ó, de tamanho. Olha só como a da Lead é mais larga do que a da N-Max, mesmo ela tendo menos cilindrada. Então o tamanho da mola não tem relação com a cilindrada e a potência da scooter. Essa aqui é da Joguinha, ó, pequenininha e mais fina do que as duas. Ela é menor, quase do tamanho da Lead, ó, porém ela é mais fina do que a Lead. Então o que faz a mola ser mais rígida, mais mole, é justamente esse fio aqui. Você vê que esse fio aqui ele é bem mais largo, bem mais grosso. Apesar delas terem o mesmo tamanho, provavelmente eu não consigo, ó, fechar ela do jeito que eu fecho a outra ali, ó. Tá? Então a da Jog é bem, eu fecho ela na mão. Já a da N-Max é um pouquinho maior, ó, de comprimento. Ela é um pouquinho mais fina só do que a Lead, e o fio dela é um pouquinho, parece de olho assim, o certo é medindo o paquímetro, um pouquinho mais fino. Então, ó, eu consigo fechar ela, mas eu não consigo fechar inteira também. Eu vou pegar essa mola aqui na ordem para ficar mais fácil. As molas, elas seguem a mesma ordem das molinhas de embreagem. Então a mola branca, ela é o modelo inicial, modelo turismo. Mola amarela, modelo intermediário, modelo Sport. E a mola vermelha é a mola mais forte que tem, que é a mola Racing. Como que funciona, pessoal? Essa semipolia, vamos fingir que ela está na scooter instalada. Essa aqui é a visão externa, tá? De quem está mexendo lá. Então aqui nessa ordem, semipolias, entre elas correia, aqui a mola de torque, por cima da mola de torque a embreagem, tá bom? Embreagem. Essa mola não trabalha nessa altura, ela trabalha comprimida. Então o que o mecânico faz? Ele comprime ela nessa posição aqui, e aí ele coloca uma arruela bem grandona que tem na scooter para manter ela naquela posição. Ou seja, a embreagem ela fica comprimida
e ela não se mexe, tá? Aí por último a gente coloca a campana e outra arruela aqui. Então ela trabalha desse jeito. Quando você abre o sistema, ele tá desse jeito, ó. O que acontece? Quem que vai mexer aqui? Somente essa polia aqui, tá vendo? Essa de fora que eu acabei de explicar, ela se mexe. O que faz? Qual que é a função da mola? Você percebeu que quando eu coloquei o sistema, eu já não consigo abrir com tanta facilidade assim essas polias, ó. Se eu tirar, eu consigo, olha só. A correia já entrou. Se eu apertar, a correia ela tende a travar, tá vendo? Em algum lugar aqui, olha lá, ela tá travada ali, ó. Eu não tô apertando tão forte assim quanto na moto, né? Então aqui, ela tende a travar. Então quanto mais eu coloco carga aqui, mais a correia trava. E onde que entra a questão da carga das molas? Qual que é a diferença de uma mola para outra, afinal? Sendo que todas elas vão empurrar. Temos aqui um eixo aqui no meio, tá? Que passa aqui dentro, que segura essa embreagem na posição fixa, através dessa parte, e aí vem a arruela. Então, vamos fingir que aqui tem a mola de contraste. Essa mola aqui, ela serve justamente para empurrar, para manter sempre empurrada essa polia para a posição inicial da correia, para a polia ficar fechada e a correia ficar em cima. Imagina se você tem uma mola menor ou mais fraca, ou então você simplesmente liga a scooter sem ela, a sua correia já vai começar aqui embaixo. Ou seja, a sua scooter não vai sair do lugar, porque a correia vai ficar mole, tá vendo? Porque ela fica bem molona. Então ela tem um tamanho certo já para ficar tensionada o tempo todo. A sua correia tem que estar tensionada o tempo todo. Por isso que quando você desce ela aqui, e teoricamente criaria uma folga aqui, ela sobe lá na parte da frente, então ela compensa, então ela continua tensionada. Quando você instala um rolete mais leve do que o determinado pela fábrica e também mais pesado, você acabou já mudando todo o sistema. Toda a geometria do sistema já foi alterada, porque você fez a troca do peso do rolete. Então essa mola está calibrada para funcionar, né, em equilíbrio com um rolete, por exemplo, da N-Max de 13 gramas. Quando a gente coloca um rolete mais leve ou mais pesado, a gente já alterou, tá? Isso é ruim? Não, não é ruim, mas a gente consegue voltar ao equilíbrio do sistema trocando a mola. Por quê? Quando você abaixa aqui, por exemplo, 13 gramas original, aí eu tenho aqui um rolete agora de 10, comum nas N-Max, 11, 10, até 9 gramas, tá? A gente abaixou o peso do rolete, fazendo então a polia da frente aqui subir giro mais rápido, tá? Ela ganha giro mais rápido, ela desenvolve mais rápido, porém quando chega aqui no fundo, onde vem toda aquela potência, a mola está muito fraca, está descalibrada. O que acontece? Antes da scooter começar a andar, ela faz isso, ó. A correia faz isso, ó. Vap, ela gira em falso, tá vendo? Ó, ela gira em falso. A gente chama isso de patinar. A sua correia, se você aumentou o giro aqui na frente de forma diferente do que o engenheiro que produziu o sistema calibrou, se você já subiu o giro mais rápido do que a scooter é calibrada para suportar, do que a mola também é calibrada, o que acontece? Você patina a correia nessas polias antes da scooter arrancar, tá bom? Então às vezes a pessoa coloca um rolete mais leve, a scooter fica melhor sim, porque você ganha, você desenvolve giro mais rápido. Porém, você não está aproveitando tudo que você poderia aproveitar, porque você, antes de fazer a sua arrancada, a sua scooter está patinando, tá bom? Ela patina antes aqui, e aí você, depois que traciona, demora um tempo para tracionar, aí sim ela começa a andar. Você ganhou um pouco de arrancada? Sim, você ganha, mas você consegue melhorar isso trocando uma mola original, standard, por uma mola Malossi. E aí que entram agora qual que eu devo escolher, tá? Qual, Renan? Qual mola? Tá, beleza, eu posso trocar a mola? Sim, você pode trocar a mola, começa por aqui, você pode trocar a mola até mesmo com o rolete original. Ah, não, por enquanto não quero mexer em rolete, vou mexer somente com a mola. Troca a mola, cara, troca a mola, você pode colocar a cor que você quiser,
tá? Diferente da mola de embreagem, você pode colocar a cor que você quiser, seguindo aí a forma de condução, tá? O jeito que você conduz a sua scooter. Então vamos lá. A mola branca, ela é mais fraca do que a amarela e a vermelha e mais forte do que a original. Qualquer uma que é mais forte que a original, tá? Elas têm tamanhos diferentes, sim. Ah, mas por que a branca é maior? Porque o engenheiro lá da Malossi definiu que ela teria que ser maior. Ela não é medida em tamanho, que vale, como eu disse, é o tamanho aqui, ó, se ela encaixa certinho aqui. Esse tamanho aqui, eu não vou saber explicar para vocês, também não vem ao caso, por quê? Porque independente do tamanho delas, o que muda aqui, ó, é a grossura do fio. Então, se a gente pegar um dinamômetro de mola, né, a gente conseguiria, por exemplo, testar a carga delas e a gente saberia que essa mola aqui é mais fraca que essa e essa aqui é mais forte do que as duas, tá bom? Mesmo essa aqui, ó, sendo menor, ela é mais forte do que essa. E essa aqui é maior e não quer dizer que não é porque ela é maior, quer dizer que ela é mais forte do que essa, mas ela é mais forte porque a Malossi manda já as molas na cor certinha e também a gente tem aqui as cargas, tá bom? Deixa eu pegar aqui, acho que tá mais fácil. A força de uma mola é medida em Ks. 4.0 K na mola branca. A mola amarela eu tenho aqui 5.5 K, que é essa mola aqui. E a mola vermelha eu tenho a mesma força, tá? 5.5 K. Mas por que que muda? Tá vendo que essa aqui ela é maior? Então existe uma questão. Essa mola não serve só para apertar, ela serve também para retornar a polia na posição original. Então olha só, você acelerou, essa mola aqui ela está apertando muito mais do que a original, então ela já trava a sua correia. E como funciona isso? Ó, trocamos a mola, somente a mola. Não quero mexer em rolete, vou trocar a mola, ponto, acabou. Depois eu troco o rolete. Vamos testar a mola. E uma dica, hein, pessoal, para quem vai trocar rolete, a mola ela dá mais resultado do que somente a troca do rolete. Então, quando eu vejo muita gente trocar rolete aí, de outras marcas inclusive, da Bando, da Pulley, aquele outro novo lá chinês, Tech Pulley. Então, o que que acontece? Quando você troca o seu rolete, somente o rolete, você fez esse efeito que eu te falei. Você ganhou sim um pouco de arrancada, mas você não calibrou o resto do sistema. Então você perdeu muito daquilo que você ganharia ali, você perdeu aqui na parte dessa transmissão aqui entre a correia e a polia. A gente está falando que essa mola não muda a transmissão polia-embreagem. O que ela faz é mudar a transmissão de energia entre a correia e as semipolias. Então ela mitiga aí, ela reduz a perda de transmissão de energia. Por quê? Porque ela vai apertar mais aqui, ó. Aqui eu tenho uma mola original, ela tem uma carga específica e aí quando eu acelero, ela acaba patinando um pouco aqui. Quando a gente troca por qualquer uma dessas outras aqui, você vai reduzir esse efeito, então ela vai patinar menos ou não vai patinar, então vai depender do peso do rolete que você usa. Então quanto mais forte for essa mola, quanto mais forte a gente usar a mola de torque, mais torque a gente vai ganhar. Então, por exemplo, a vermelha ela vai dar muito mais torque do que a branca. Então quando você chamar aqui no acelerador, e você subir giro aqui, essa correia aqui, essas polias elas vão estar pressionando muito essa correia, vai estar 100% grudada. Então você consegue aproveitar mais aquela energia ali sem patinar, sem fazer aquele efeito de patinar um pouco antes e depois a scooter arrancar. Porém, existe uma contrapartida nisso tudo. Quanto mais forte a gente coloca essa mola, mais dificuldade, ó, essa correia vai descer, certo? A polia vai abrir fazendo bastante força, ela vai abrir, você vai ter torque em todas as faixas de rotação. Porém, quando chegar lá no finalzinho, que é onde realmente essa mola aqui vai estar apertando muito, muito mesmo, porque ela vai estar muito mais comprimida, quando chegar num determinado momento aqui dentro, ó,
essa correia vai ter um pouco mais de dificuldade em descer tudo, descer pro ponto final dela. Por quê? Porque a mola é muito forte. Então você ganhou muito mais arrancada na branca, só que você corre um risco, tá? Entendam, corre um risco. Isso não é uma regra. Você corre um risco de perder um pouco de final. Por quê? Porque você preferiu ganhar muito mais arrancada. Isso na vermelha. A amarela geralmente é mais light. Então, não quero correr esse risco. Não quero correr o risco de perder nada de final. A amarela resolve. Minha condição é mais light. Eu não ligo se eu perder final, se eu ganhar, mas eu não quero um negócio tão agressivo assim para a cidade. Coloca a branca. Quer melhorar? Você quer melhorar a arrancada sem correr nenhum risco de perder final? É a branca. Correndo quase nada de risco, mas ganhando mais arrancada em relação à branca, coloca a amarela. Cara, eu sou muito louco, eu ando na estrada mesmo, eu não ligo para final, coloca a vermelha, tá? O que acontece? Eu vejo muitas pessoas falando sobre velocidade final, que quer ganhar ou que não aceita perder. Minha scooter é uma downtown, ela dá 160 por hora, mas eu não quero que ela caia para 155. Eu faço uma pergunta para você: quantas vezes na sua vida, durante o tempo que você tem essa scooter, você conseguiu dar a velocidade máxima na sua scooter? Quantas vezes você precisou, tá? Conseguir a gente consegue, mas quantas vezes você precisou andar na velocidade final dela? Então, se a gente for fazer uma análise nesse sentido, a gente vai notar que nem sempre a velocidade final é tão importante assim. Eu vejo muitas pessoas, eu quero fazer isso para ganhar final. Pô, pera aí, quantas vezes você precisou andar a 160 por hora, 150 por hora? Tá entendendo? Então, assim, opinião própria, tá, pessoal, eu prefiro ter aqui muito mais arrancada, muito mais retomada, chegar na final mais rápido, muito mais rápido, do que eu não quero perder nada de final e você chegar igual uma lesma, cara, no final da sua scooter, tá bom? Essa é a minha opinião pessoal. Eu particularmente prefiro 1000 vezes ganhar arrancada, retomada e correr um risco sim de perder um pouquinho de final, porque eventualmente eu uso a final da scooter, do que eu andar igual uma lesma e demorar trocentos anos para chegar na final dela. Então coloca aí uma downtown aí lado a lado, uma só com a mola Malloy, tá tudo original, rolete original, e uma com a mola original, e ver quem chega mais rápido na final. Mas a minha deu 155, a sua deu 150, tá? Mas quanto tempo que a sua demorou para dar 150? Tá? Então é essa a diferença que eu quero passar para vocês aí. Conforme você vai aumentando a carga da mola, você corre um risco da sua correia não chegar o total lá embaixo, e aí você simplesmente perdeu um pouquinho de final. Para muitas pessoas isso não é relevante, tá? Mas para as pessoas que se importam realmente com isso, eu deixo aí minha observação, tá? Em relação à velocidade final, se você realmente vai usar. E aí você define o que é mais importante: segurança para ultrapassagem, para saída de curva, agilidade na estrada e na cidade, tá? Para retomar, chegar na velocidade de cruzeiro, ou se você prefere realmente abrir mão de tudo isso aqui e ficar na final que ela já dá. Então é esse ponto de observação que eu queria passar. Voltando aqui então, eu tenho aqui um sistema montado, tá? E aí provavelmente surgirá uma dúvida aí na cabeça de alguns de vocês aí em relação ao assunto que eu acabei de tocar aqui sobre velocidade final. Mola, ela não tem interferência nenhuma com ganho de velocidade final. Ela tem sim uma ligação com a perda da final, mas não com o ganho. Então, se sua scooter dá 120 por hora, vou dar o exemplo da NMAX, tá? Ela dá 120 por hora, com essa mola branca ela vai continuar dando 120 por hora, só que ela vai chegar mais rápido. Com a amarela, ela vai continuar dando 120 por hora, mas ela vai chegar mais rápido ainda do que essa aqui. E com a vermelha, talvez ela dê 118 por hora, só que ela vai chegar muito mais rápido lá. Você tá entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a perda é muito minúscula, assim, para não valer a pena ter uma mola forte, entendeu? Então, você não ganha final, tá? Para não confundir, você não vai ganhar final com nada disso aqui, só que você vai ganhar muita arrancada, tá? Então, quanto mais forte, mais arrancada, e quanto mais forte, mais o risco de perder um pouco de final, pouco. Ela não vai chegar a 100 por hora, 120 vai perder 20, não, vai perder 3, 4. Se isso é importante para você,
passa para amarela. Outro ponto aqui é importante que as pessoas perguntam, tá? Então eu já vou adiantar o assunto aqui sobre o desgaste prematuro da peça. Do que? Do conjunto de polia e correia. Renan, mas gasta mais polia, vai gastar mais a correia porque ela está mais pressionada? Não, muito pelo contrário. Quando você, por exemplo, você tem um carro forte, tração 4x4, um Subaru, sabe? Um Lancer, você arranca com ele forte e você tem pneus aí em bom estado, você não vai derrapar. Então você está saindo ali com equilíbrio, você não está derrapando, você está saindo forte, está sentindo torque, mas você não está gastando mais o seu pneu por conta dessa arrancada brusca. Seguindo a mesma linha de raciocínio na mola, quando você tem mais força pressionando aqui, você tende a patinar menos ou não patinar nada nessa polia e tende a desgastar menos a correia. Então ela está pressionada, ela tem que estar pressionada. Se ela estiver frouxa, aí sim ela patina e você gasta mais correia. Então, caso surja essa dúvida na sua cabeça, não. Ela não gasta e muito pelo contrário, ela preserva muito a vida útil da sua correia, porque ela vai trabalhar sempre ali bem pressionada, tá? Ela não vai ficar patinando, desgastando essas bordas aqui. Outro ponto onde você tem um ganho aí, que é notável na sua scooter quando você instala uma dessas molas aqui, é o ganho do freio motor. Todos nós sabemos que a scooter não tem marcha, então você não tem aquela reduzida, vou fazer uma curva, toco marcha para baixo, desço marcha e aí eu reduzo, sabe, não uso menos o freio, deixo mais embreagem ali. Não, a scooter nós sabemos que ela não tem isso. Então quando você vai fazer uma curva, eu tô rápido, o que eu faço? Freio. Tô sempre usando o freio. E aí chega uma hora que o seu freio pode acabar, igual já aconteceu comigo. Descendo a Serra da Cantareira aqui em São Paulo, com garupa, coisa que eu não costumo fazer com a NMAX, usando muito o freio, porque eu não tinha hábito de carregar garupa, eu simplesmente fiquei sem os dois freios. O freio ferveu, eu fiquei sem freio, eu fui salvo por uma rampa de acesso na descida, tá? Uma rampa de acesso que fazia assim, e essa rampa me salvou porque era para ter me quebrado inteiro. Então o que acontece? Você, ao instalar uma mola dessa aqui, você ganha mais o freio motor. Então você pode fazer um teste, caso você compre a sua mola hoje, por exemplo, você pode fazer um teste. Vai num lugar que você está acostumado a andar aí, em trecho urbano, e pega um semáforo onde tem outro semáforo. Então você está andando com a sua scooter, quando chegar em um semáforo, que ele estiver aberto, óbvio, você vai passar ele, vai soltar o seu acelerador e vai ver a quantos por hora você vai chegar no próximo semáforo. E quando você instalar a sua mola, você faz o mesmo teste e vê a quantos por hora você vai chegar nesse semáforo. Provavelmente você nem chegue lá, por quê? Porque a scooter vai ter perdido muita velocidade e você vai ter parado já antes do caminho, tá? Ou você vai chegar muito mais devagar, depende da distância, né, entre um semáforo e outro, ou você vai chegar muito devagar nesse semáforo em relação ao primeiro teste. Por que isso? Porque pelo mesmo motivo, a correia está muito pressionada, a mola está sempre forçando essa polia a entrar para a posição de inércia dela. Então quando você solta o acelerador, você deixa de exercer força de dentro para fora, você passa, a mola volta, ela faz a função de retorno, tá? Então ela passa a exercer mais força aqui, ela consegue empurrar a polia, porque você não tá vindo força daqui, então a mola passa a empurrar a polia na posição de inércia com muito mais força do que uma original. Então isso faz com que a scooter perca velocidade muito mais rápido. Por que isso é bom? Para a situação de serra, tá? Igual eu disse, quando você está numa serra, quando você está com garupa, você estressa menos o seu freio, você ganha mais freio motor e você reduz o uso do freio. Então você vai, com o tempo aí, a longo prazo, economizar também com a pastilha, se você pegar a manha do negócio, tá? Soltou, você vai ver que você vai sentir ela até segurando um pouco mais. Você solta, ela segura mais. E aí quando você retoma, tá aí a diferença. Ela perde mais rápido, mas quando você retoma, ela tá grudada. Quando você retoma, ela tá grudada aqui, então você desenvolve muito mais rápido de novo. Então se eu tiver que entrar numa curva, na serrinha, tô pegando um trechinho de serra, uma estrada, alguma coisa, tô muito rápido, quero entrar a 80, tô a 100.
solto, não precisa usar o freio, solto, ela vai começar a perder. Quando você chegar no meio da curva, você acelera de novo para retomar aos 100 ou 120 por hora, e aí você vai ver que ela vai retomar muito mais rápido também do que a original. Então você só tem vantagem em colocar uma mola dessa aqui. Então é isso aí, eu espero ter ajudado vocês aí, espero ter explicado aí de uma forma esclarecedora. Às vezes eu acabo me enrolando mesmo aqui, não sou professor, né? Então não tenho toda a técnica que o professor tem em explicar com muita facilidade, mas eu tento fazer isso da forma mais simples possível, e eu espero que você tenha entendido, você que está assistindo esse vídeo e tenha entendido, tá, todo o conteúdo. Alguns vídeos estão para vir aí, tem mais vídeo para ser lançado, são 10 no total. Então é isso aí. Se tiverem qualquer outra dúvida aí, pessoal, em relação ao funcionamento dessas molas aqui, deixem nos comentar. Caso você não seja inscrito neste canal, se inscreva aí. E aqui embaixo tem o botão do joinha, deixa seu joinha, que é muito importante, compartilha nos grupos aí que você participa, para vocês ajudarem o canal a crescer. Então é isso aí, até o próximo vídeo aí, e obrigado aí pela audiência. Valeu!